Olá, professores e professoras, educadores e educadoras. Meu nome é José Gleison, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Fortaleza e estou aqui para entrevistar o professor Sandro Jucá, professor do Instituto Federal do Ceará, sobre a plataforma com acervo progressivo de produtos educacionais e tecnológicos. Olá, professor Sandro. Fale um pouco sobre os seus produtos educacionais. Boa tarde, Gleison. Boa tarde, telespectadores e telespectadoras. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre plataforma com acervo progressivo de produtos educacionais e tecnológicos, que foi um trabalho, uma obra colaborativa e coletiva que envolveu muitos pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, estudantes de pós-graduação e também o apoio da reitoria do IFCE, como também do Centro de Referência em EAD, o CREAD do IFCE. Bem, ser um dos organizadores dessa obra foi um prazer, porque a gente trocou muitas experiências, aprendeu muito sobre várias áreas do conhecimento, um acervo interdisciplinar de produtos educacionais, né? A gente levou à tona esse tema porque a gente pode divulgar esses produtos educacionais gratuitos para toda a nossa comunidade. Com relação ao produto educacional e tecnológico São USB, ele foi idealizado ainda quando eu era criança, né? Por quê, né? Esse regresso temporal, né? Porque o meu avô, né? Ele além de outras profissões, ele era marceneiro, carpinteiro. Então ele produzia artefatos, peças de forma muito prazerosa. Ele gostava de desenvolver produtos, né? No caso, armários, mesas, cadeiras, armadores, peças em geral. E eu sempre, quando criança, ficava observando a confecção daqueles artefatos, né? Vendo meu avô como artesão. Inclusive, gostaria de salientar que eu também hoje sou um apreciador de futebol por conta dele também, porque ele era apreciador de futebol e aí uma vez ele fez um armário e eu fui abrir esse armário e dentro tinha um símbolo do Fortaleza. E aí eu gosto do Ceará também, né? Eu gosto de futebol cearense, mas a partir daí eu me tornei torcedor por conta desse armário que ele fez e fez uma figura dentro do armário. Mas voltando a apreciar essa arte que meu avô tinha o prazer de desenvolver, né? Produtos, eu sempre idealizei também criar produtos que fossem facilitar a vida da comunidade em geral. E aí eu sempre sonhei, enquanto profissional, de também poder criar algo. E aí vem que quando termino o ensino médio, apareceu na minha vida a Escola Técnica Federal do Ceará, a antiga ETFCE, que é precursora do IFCE, que nós somos hoje, né? E aí eu entrei no curso de mecânica, apreciando aí os artefatos mecânicos e a produção de peças e equipamentos, né? Já a influência do meu avô, né? Como a gente fala, nós somos produto do meio em que vivemos. Então, como eu estava naquele contexto, eu tinha a motivação para ir adentrar nessa área. E eu termino mecânica, eu vou para a Alemanha, né? Porque eu faço um curso de alemão paralelo na Casas de Cultura Alemã, da UFC. E lá eu começo a interagir com a eletrônica também. Comecei a perceber que os produtos tecnológicos, eles poderiam ser não somente mecânicos, físicos, mas eles poderiam ser de outras formas, né? Eles poderiam ser softwares. E aí eu volto da Alemanha, eu entro no curso de tecnologia em mecatrônica, a primeira turma do Cefet, né? Que ainda era Cefet antes de ser IFCE. E aí eu sempre tive esse ideal de produzir produtos, mas eu não tinha um nome. Mas aí hoje a gente tem um nome. São os produtos educacionais, né? Que hoje é um critério para os mestrados profissionais, para o término, né? dos mestrados profissionais. E é uma ferramenta sugerida pela CAPES, né? Da área 46, que os produtos educacionais podem e devem ser desenvolvidos desde a graduação até o estágio pós-doutoral.
Então, quando eu entro na graduação de tecnologia mecatrônica, eu começo a desenvolver alguns softwares, etc. E aí eu entro no mestrado da UFC, Engenharia Elétrica. E lá eu propus, como a gente estudava muito, já começava a montar as primeiras placas de geração de energia solar fotovoltaica, isso em 2002, quando pouca gente conhecia isso. E quando eu falava do tema entre os amigos não sabiam o que era, né? Geração de energia elétrica através da luz solar. E aí quando eu entro lá, eu proponho desenvolver uma placa de controle e de medição das grandezas elétricas e meteorológicas dessas placas de geração de energia solar. E essa proposição é através de uma placa eletrônica, que era um produto educacional e tecnológico, só que eu não usava esse nome. Quando eu termino o mestrado, eu entro como professor no IFCE substituto, em 2004, e eu começo a pesquisar e vejo que para a gente desenvolver essas placas eletrônicas, que microprocessadas, que elas usam microcontroladores, né? Existia uma barreira muito grande no desenvolvimento do projeto, porque os alunos tinham uma grande dificuldade de gravar esse chip. Porque o microcontrolador é um chip com um processador interno que controla a placa e o processo que ela está vinculado, e o processo que essa placa está embarcada, né? Por isso o nome sistemas embarcados. Então existia aí um hiato entre a placa eletrônica e a transferência do programa que o desenvolvedor fazia numa determinada linguagem de programação, se fosse ela linguagem C ou Assembly, né? Que era um pouco mais baixo nível. E aí nesse interim, quando ele queria transportar esse programa para dentro dessa placa eletrônica para realizar o controle de um determinado produto, de um determinado sistema embarcado, o desenvolvedor, estudante ou professor, ele tinha que gravar esse chip em um gravador. E na época tinha gravadores caríssimos, né? E aí eu comecei a perceber que isso atrapalhava o processo de produção desse produto educacional tecnológico, essa placa eletrônica, para uma determinada aplicação. E aí a gente começou a estudar quando a Microchip lançou os microcontroladores PIC com interface USB nativa, né? E aí por isso o nome são USB também. Porque quando ela lança a porta USB nativa integrada dentro do chip, a gente desenvolve um programa que a gente consegue descarregar rapidamente, sem usar um gravador externo, o programa de um laptop, que já na época os alunos começaram a usar, os professores, ou de um computador convencional, diretamente da porta USB para dentro desse chip. E esse produto educacional tecnológico, a gente chamou de SAN USB, porque a gente usava a porta USB nativa, no protocolo HID, Human Interface Device, e também porque tinha uma alusão ao Sol, que é SAN. Então, como a gente trabalhava, a gente fez essa placa, a primeira placa foi para captação e medição de geração de energia solar fotovoltaica, de energia solar, veio o SAN e também a alusão ao Sol. E através da porta USB, daí veio o nome SAN USB. Então esse foi o primeiro produto educacional tecnológico que nós desenvolvemos e divulgamos em grande escala pelo Brasil todo. Inclusive, Gleison, nós fizemos uma apostila, eu juntamente com os alunos e professores que estavam envolvidos com essa ferramenta na época, 2006, nós escrevemos uma apostila gratuita e nós lançamos na internet, nos sites. Nós divulgamos assim gratuitamente para que as pessoas pudessem também gravar. E a gente disponibilizava o link para a pessoa baixar e fazer essa gravação via USB desse chip. E essa apostila foi muito divulgada durante anos, depois se tornou um livro, depois de 5 anos se tornou um livro, mas ela foi sendo construída com projetos reais. Inclusive, dentro dessa apostila, fala até como foi desenvolvido um produto educacional, tecnológico, que nós levamos em parceria com o Liceu do Ceará e o IFCE, nós levamos para concorrer na FEBRACE da USP, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia na USP. A maior feira brasileira de ciência e tecnologia do Brasil. E esse projeto, que o aluno construiu um robô aranha, né, com material reciclável, né, com antena de TV, relés, e essa gravação USB
E ele fez isso de forma muito rápida e artesanal e fez um relatório muito bem feito. Ele foi campeão brasileiro esse projeto na categoria Engenharias, na FEBRAS da USP. Então, uma parceria do IFCE com o Liceu Estadual de Maracanaú. E daí, com essa conquista, motivou ainda mais outros alunos e outros professores a utilizar essa interface. Paralelo a isso, chegou o Arduino com a mesma proposta e a gente também usou algumas técnicas, né, alguns shields produzidos para Arduino dentro desse sistema microcontrolado, né, que o Arduino chegou efetivamente no Brasil por volta de 2008. E a gente usava outro microcontrolador com outra família, que era a família PIC, USB, e a gente tentava diferenciar do Arduino no sentido de a gente ensinar a montar todo o circuito eletrônico. Pegava um protoboard e a gente coloca cada peça, o capacitor, o cristal, o resistor, o LED, no protoboard para que o aluno possa entender as partes de uma placa eletrônica. Sempre disponibilizando essa apostila gratuitamente na internet. Chega aqui um dia, eu estava dando uma aula, veio um avaliador de cursos do Pronatec, né, nomeado pelo MEC, que pertencia ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Ele veio para o Ceará e ele foi até o Instituto Federal. Ele perguntou, durante a reunião sobre o Pronatec, né, ele perguntou se eu trabalhava naquele campus, sabia meu nome. E aí eu estava na sala de aula, dando aula, o telefone liga, aí disse, você vem aqui na direção agora. Eu passei um exercício para os alunos, que inclusive era aula de microcontroladores, então um exercício para eles programarem o microcontrolador. Quando eu chego lá, esse avaliador do Pronatec pegou e disse, você é o Sandro Jucá? Sou eu mesmo. Pegou na minha mão e disse, muito obrigado. Aí eu disse, por quê? Eu uso a sua apostila lá no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, há muito tempo. E lá nós desenvolvemos projetos de microcontroladores com som USB. Então, nesse momento, fez valer a pena todo aquele projeto inicial, toda aquela concepção de você desenvolver algo, um utensílio, um produto que beneficiasse alguém. Então, quando ele me agradeceu, embora eu não o conhecesse, tudo aquilo que eu pensei desde criança foi concretizado. Naquele momento, se concretizou. E aí, quando ele fez esse agradecimento, né, sobre o produto educacional som USB, me deu mais motivação de continuar pesquisando sobre esse tema, sobre outros produtos educacionais, quando surge a proposta de ser professor do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, onde culmina que, para a conclusão desse mestrado, é necessário que o aluno, além da dissertação, ele desenvolva um produto educacional em qualquer área do conhecimento, né? Que a área de ensino, ela é interdisciplinar. Então, eu percebi que que você poderia desenvolver produtos educacionais de forma interdisciplinar, sem limites, sem fronteiras, sem clichês, sem rótulos. Simplesmente você poderia desenvolver metodologias e produtos que poderiam ajudar outras pessoas. E foi através daí que eu me empolguei e a gente começou a desenvolver outros produtos na área de história, na área de cyberliteratura. Isso está tudo na internet, né? Quem acessar o site sanusb.org, né? sanusb.org, não é não é san de sol, né, em inglês, é com A mesmo, sanusb.org, ou até mesmo o blog, né, do nosso grupo, que é o sanusb.blogspot.com, vai ver tudo isso que eu estou falando, esses livros sobre a história do IFCE, sobre cyberliteratura, sobre educação profissional e tecnológica, enfim, vários outros produtos. E como a gente começou a ver que esses produtos poderiam ser também divulgados para mais instituições, para outras comunidades, a gente idealizou organizar, convidar esses pesquisadores, pesquisadoras, para a gente, de certa forma, produzir uma obra que divulgasse
esse material, esses produtos educacionais e pudessem ser úteis para alguém, como foi para esse professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E, paralelamente a isso, como a gente houve essa expansão de ideias de vários produtos educacionais em diversas áreas do conhecimento, não somente em eletrônica, microcontroladores, mas também em sociologia, em educação artística, em educação cultural, em nutrição e etc., a gente percebeu que era necessário unir mais esses pesquisadores em um grupo de pesquisa formal no CNPq, e nós fundamos, no coletivo, né, o GREPET, que é o Grupo de Pesquisa em Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos. E a gente está nesse momento de divulgação de produtos educacionais e tecnológicos, idealizando como grupo de pesquisa uma série de livros temáticos. Esse é o primeiro livro, né, que une essa ideia de produtos educacionais e a ideia é que depois a gente possa divulgar também outros produtos educacionais que não estão contemplados dentro dessa obra, que são vários outros, né, porque nós temos Brasil afora, por exemplo, somente no ProfEPT nós temos 40 instituições que ofertam mestrado profissional e fazem produtos educacionais só no ProfEPT. Fora as outras universidades que têm produto educacional e tem também professores, professoras, estudantes, pesquisadores que desenvolvem produtos educacionais que não estão vinculados ao mestrado. Disponibilizam isso também. Então a gente está com esse intuito de estar sempre divulgando esses produtos educacionais gratuitos, alguns deles desenvolvidos inclusive com software livre. Então é uma satisfação imensa poder estar falando sobre essa idealização, né? E também sobre uma série, né, de livros temáticos que esse grupo de pesquisa GREPET, que significa Grupo de Pesquisa em Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos, e aí o pessoal fez até uma brincadeira, né? GREPET, quem publica repete. Então a gente está nessa linha do GREPET, quem publica repete, com essa idealização de séries de livros temáticos, produzindo um livro que são experiências de brasileiros, né? Experiências diversas, acadêmicas, pessoais, de brasileiros na Europa e de europeus no Brasil. São histórias belíssimas, curiosas, e é um livro que ele tanto é instrutivo, quanto ele também é uma fonte de entretenimento. E, sem dúvida, será um material prazeroso de leitura. Para quem deseja viajar para a Europa, ou quem já foi e deseja conhecer um pouco mais sobre outras histórias de outros que foram. E dessa forma eu gostaria de agradecer o convite, fazer o convite que vocês possam baixar esse livro, que ele é totalmente gratuito, tem um link, né, na descrição desse vídeo. Também acessar a plataforma saoSB.org, né, como também o blog saoSB.blogspot.com. Então, Gleison, eu agradeço a sua contribuição enquanto colaborador dessa obra, desse movimento, desse grupo de pesquisa. Professor Sandro Jucá, eu fico muito empolgado com todas os seus relatos da sua trajetória, do seu trabalho desenvolvido. E eu gostaria de perguntar como o senhor se sente diante de toda a sua trajetória e deste produto desenvolvido e do Grupo GREPET, que é um grupo maravilhoso, e dos seus produtos educacionais. Como o senhor se sente vendo todos esses frutos do seu trabalho? Esses produtos educacionais, eles têm trazido cada vez mais satisfação para mim e para todo o grupo, né, que acredita nessa proposta, né? Através não somente dos eventos em que nossos alunos são premiados, professores, professoras, pesquisadores que utilizam produtos educacionais, que são de outros colegas. A gente também tem tido satisfação no processo de sala de aula. De que forma? Porque quando a gente traz motivação para o conteúdo, né, da disciplina, a gente faz aquilo que o Valan propõe também, que a gente traz afetividade
para o processo de ensino-aprendizagem, né? A gente tem o emissor, a gente tem a mensagem e tem o receptor. Se o receptor estiver interessado na mensagem, esse processo ele é muito mais eficaz. Então, quando a gente constrói produtos educacionais reais, contextualiza, né, em sala de aula, que existem as aplicações reais, dá sentido, também mostra interesse, empolgação. Isso faz com que aquele processo, o ambiente de sala de aula, se torne mais agradável. E a gente percebe também que quando os alunas despertam interesse sobre aquele conteúdo através da contextualização, através da empolgação, da motivação pessoal que a gente transfere para aquele objeto de ensino-aprendizagem, a gente verifica que os alunos e alunas, eles assimilam muito mais rápido e desenvolvem projetos e produtos acima do esperado. Então a minha satisfação, ela é constante também nesse sentido. Eu tenho percebido que, através desses princípios de você contextualizar com produtos educacionais reais determinadas áreas do conhecimento, determinados assuntos em sala de aula ou em grupos de pesquisa, a gente vê que quem está participando, os alunos e alunas que estão interagindo sobre aquele tema em questão em sala de aula ou em um laboratório ou no grupo de pesquisa, quando eles despertam o interesse, né, que aí, como defende Vallon, né, eles criam, quando eles desenvolvem afetividade sobre aquele tema, o resultado obtido ele é muito maior do que o esperado. Então a bênção é maior, é sem medida. Então a gente tem visto projetos assim que eu não vou relatar porque são muitos, e aí vocês podem ver no saosb.blogspot.com de alunos e alunas que são, para mim, prazerosos sempre que eu volto a lê-los, né? Sejam artigos científicos, sejam placas eletrônicas, sejam robôs móveis educacionais, sejam livros, obras coletivas, colaborativas. Então tudo isso traz muita satisfação e muita inspiração ainda maior para continuar acreditando em produtos educacionais e tecnológicos e contextualizando esses produtos para beneficiar a nossa comunidade acadêmica e a nossa comunidade como um todo. Muito obrigado. Professor Sandro Jucá, eu agradeço muito a sua presença e a entrevista que o senhor deu aqui para nós e nossos telespectadores e telespectadoras. E quando o senhor falou sobre a relação entre pesquisador, o profissional e a comunidade, eu lembrei do link que existe entre o Grupo GREPET e uma pessoa muito ilustre que nós conhecemos, que é o Padre Rino. O Padre Rino do Movimento de Saúde Mental, lá do Bom Jardim, que nós chegamos a visitá-lo. E eu acredito que todos nós devemos pensar em comunidade, para a comunidade e em benefício da comunidade. Eu acredito muito na sua proposta, no seu trabalho, agradeço pela parceria, pela motivação, porque eu me sinto como pessoa e como profissional muito motivado pelo seu trabalho, pelo trabalho do Padre Rino também no Movimento de Saúde Mental e também participante do Grupo GREPET, e queria somente agradecer ao senhor e a todos, né, ao IFCE e ao CREAD, pela participação neste lindo trabalho. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio.